Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que eu me sinto muito honrado, pastor Darlan, por essa oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Esse ano de 2025 foi um ano onde o Senhor me deu a oportunidade de conhecer alguns lugares e eu sempre caminho por essa via de alianças. Quando há uma igreja que eu percebo onde pessoas elas são conectadas ao céu e é um lugar agradável, um ambiente bom, eu sempre faço questão de poder estar em ambientes como esse, e a igreja aqui, Nova Aliança, é uma dessas igrejas. Então eu me sinto privilegiado por poder estar aqui sempre que precisar. Eu sei que chega uma hora que você fala assim, não quer mais ouvir que é moço? Mas enquanto vocês estiverem ouvidos e me derem essa oportunidade, eu ficarei muito honrado. Deus abençoe. Essa igreja é uma igreja muito amada e amável. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18. Versículo 20 até o versículo de número 24. À medida que você encontrar como sinal, diga amém. Diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Amém. Feche os seus olhos só mais alguns segundos, curve a cabeça. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Que o Senhor continue falando conosco de uma forma clara e que esse lugar, Deus, seja abastecido pela sua presença e que o cuidado do Senhor permaneça sobre cada um de nós. Que nossos ouvidos estejam abertos à sua voz. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Elias, ele fez um desafio aqui. E o desafio proposto por ele foi o seguinte: o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Ele poderia ter escolhido tantos elementos para que Deus respondesse, mas ele preferiu que Deus respondesse por intermédio do fogo. O fogo na Bíblia, ele não contém neutralidade, ele não é neutro, mas ele é um sinônimo da presença de Deus manifesto em um determinado lugar. Para que o fogo permaneça aceso, ele precisa de 3 elementos: oxigênio, combustível e calor. Também são 3 elementos que o crente precisa para permanecer ativo:
a oração, a palavra e o jejum. Gênesis capítulo 15, versículo de número 17, quando Abraão prepara um sacrifício para que fosse entregue a Deus, Deus passeia no meio desse sacrifício com essa figura do fogo. E o fogo se tornou um sinônimo da presença de Deus manifesta em um determinado lugar. No altar que ficava no tabernáculo, para que o sacrifício fosse consumido, era preciso fogo. O sinal de que Deus havia recebido alguma coisa era as chamas que envolvia esses sacrifícios. No candelabro que ficava dentro do tabernáculo, precisava de fogo. Os discípulos, quando estavam caminhando sentido a Emaús, eles diziam assim: não ardia dentro de nós o nosso coração enquanto Cristo falava. Jesus, ele no dia de Pentecostes, ao subir ao céu e liberar o Espírito sobre toda a carne, a Bíblia diz que veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidas, foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. O fogo é esse sinal da presença de Deus manifesta em um determinado ambiente. O desafio feito por Elias era para que fosse evidenciado que o Deus verdadeiro respondia, e não respondia de uma maneira simples, respondia com um sinal sobrenatural. E como isso acontece? O povo estava sofrendo por causa da falta de chuva já havia 3 anos. A água não era uma coisa comum, porque não havia fontes de águas aonde eles encontrassem. E Elias apresenta-se ao rei Acabe, que estava à sua procura, obviamente, para poder definir o que precisava ser definido. O rei Acabe reúne os profetas de Baal para poder intimidar Elias, que representava o Deus verdadeiro. Acabe você conhece na Bíblia por ser uma figura totalmente omissa em sua responsabilidade e também inclinado com a sua devoção ou seu coração aos altares pagãos. Segundo a Bíblia mostra para nós, ele seguiu o caminho de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei do lado norte, quando a nação se dividiu. A primeira ação de Jeroboão foi terrível: levantar altares em Betel e Dan, construir bezerros de ouro e dizer para o povo assim: quem tirou vocês do Egito foram esses deuses, a eles adoram. Ele constrói nos lugares altos, e ao construir ele autoriza que todos os lugares altos fossem levantados um altar a uma divindade pagã. E assim eles fizeram. As coisas pioraram quando Jezabel chega em Israel, porque ela traz Baal e os deuses que ela conhecia. Em Samaria ela constrói uma casa para Baal. Dentro dessa casa ela levanta um altar. E a partir desse momento ela não queria mais que o Deus de Israel fosse adorado. Só Baal podia ser adorado e os seus deuses. Então ela mata profetas, ela destrói altares e ela persegue os que se levantavam em nome de Deus. Ao fazer isso, Elias fica intimidado com as ameaças dela, dizendo que o mataria. Sendo que Deus, para mostrar que é Deus, permite o encontro. E o encontro que Deus permite é no alto do Carmelo. O alto do Carmelo pode parecer uma coisa qualquer, mas não é. Porque Deus, ele gostava de revelar a sua presença nos lugares altos. Por exemplo, quando uma sarça está envolvida pelas chamas e Moisés ouve a voz de Deus o chamando, a sarça envolvida pelas chamas estava no alto do Monte Horebe.
quando Deus queria falar com Abraão para pedir o teu filho Isaque como sacrifício, o local escolhido foi em um monte no alto do Moriá. Para entregar as tábuas da lei, o Senhor se revelou ao povo no alto do Sinai. Quando Deus queria conversar com Moisés, ele o chamava para o alto do monte. Os lugares altos eram locais aonde Deus manifestava a sua presença. E por muitos anos assim, eles ficaram conhecidos. O próprio Cristo, para orar, em determinadas ocasiões, ia para alguns lugares altos. Então, quando nós falamos do alto de algum lugar, nós estamos nos referindo a alguns ambientes de glória, alguns locais aonde Deus se manifestou. Porém, no alto do Carmelo, havia um altar levantado a Deus. No versículo 30 do capítulo 18, isso fica claro. Porém, ele estava quebrado e inativo. Há muitos anos ele não era utilizado. E nesse mesmo lugar, onde havia um altar dedicado a Deus, levantaram um altar dedicado a Baal. E esse sim era utilizado. Porém, o encontro entre Elias e os profetas que serviam a Acabe e Jezabel foi exatamente lá, no alto do Carmelo. A palavra Carmelo tem um significado: jardim de Deus, vinha fértil. Era um lugar onde eles podiam dizer: é a casa de Baal, porque Baal era conhecido por eles por ser um Deus da fertilidade. Qualquer coisa que acontecia no sentido de produzir algo entre o povo, atribuíam a Baal. Por exemplo, uma mulher engravidava, diziam assim: é Baal. A plantação produzia na estação própria, é Baal. A chuva caía na estação certa, é Baal. Então, qualquer coisa que acontecia que estava ligado à fertilidade, diziam assim: é Baal. Sendo que eles não contavam que esse encontro iria marcar a vida de todos de uma vez por toda. Porque no alto do Carmelo, onde eles estavam dizendo que era a casa de Baal, Deus resolve falar com o povo, respondendo através do fogo. Se no versículo 30 você percebe que havia um altar inativo, Deus está dando uma indicativa para nós. E qual é a indicativa de Deus? Vai haver uma retomada. Porque embora o altar que esteja ativo seja o de Baal, antes do altar de Baal havia um altar de Deus. Deus já havia se manifestado lá. Sacrifícios já haviam sido oferecidos a Deus lá. Pessoas já haviam invocado o nome de Deus lá. Porém o altar estava quebrado. Mas altar quebrado não quer dizer que o dono mudou. O dono continua sendo o mesmo. E o que Deus está mostrando através de Elias é o seguinte: vai haver uma retomada. Os ambientes aonde outrora a glória de Deus se manifestou, Deus tomará de volta, pegará para si. Porque pode ter um altar inativo, mas o dono continua sendo Deus. O altar pode estar quebrado, mas o dono continua sendo Deus. Pode não estar em uso há muito tempo, mas o dono continua sendo Deus. Eu tenho uma palavra para liberar o seu coração essa noite. Se você acha que por estar em inatividade Deus já lhe abandonou, é um equívoco seu. Porque essa noite, os locais de glória, o Senhor vai tomar de volta para Ele, vai pegar de volta para si. Eu estava vendo outro dia um vídeo onde alguns jovens da universidade estavam adorando a Deus de uma maneira espontânea, uma universidade federal. Durante algum tempo nós falávamos assim: as universidades federais não estão dando liberdade para que pessoas expressem a sua religiosidade, sendo que está havendo uma manifestação espontânea de cultos em inúmeras universidades. Isso é uma indicativa para nós, é que Deus está tomando os locais aonde a glória dele já se manifestou. Aleluia.
Deus vai tomar casas que já funcionaram em nome dEle, praças que já glorificaram o nome dEle, escolas que já glorificaram o nome dEle, faculdades que já glorificaram o nome dEle. A palavra que eu tenho para você é: haverá uma retomada de Deus. Deus vai pegar de volta ambientes aonde a glória dEle se manifestou. Nenhum ambiente aonde a glória se manifestou ficará inativo por mais tempo, porque Deus vai tomar de volta esses lugares. Elias mostra isso para nós. O altar que eles estavam usando no alto do Carmelo para adorar a Baal estava no mesmo lugar onde tinha um altar que era dedicado a Deus. Aí Elias vai e faz um desafio. Qual é o desafio de Elias? Primeira coisa que ele diz, e é o que eu quero construir com vocês: como que nós reconstruiremos o ambiente de glória? Como que nós pegamos aquele lugar que já funcionou para Deus e deixou de funcionar? Como que a gente faz para reconstruir isso? Elias ensina a gente. Primeiro, ele libera a seguinte palavra: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A palavra cocheareis aqui, no português que nós utilizamos, é o sentido que a gente entende. Até quando vocês vão ficar pensando duas coisas? Até quando vocês vão ter dois tipos de pensamento? Sendo que essa palavra cocheareis, o Velho Testamento ele é escrito em hebraico com alguns textos em aramaico, e aqui a palavra é hebraica. A palavra cocheareis é possechim, do verbo pakash, da onde deriva essa palavra. Sendo que a palavra pakash deriva duas palavras, umas a gente conhece, que é o pesach, que é a expressão que nós utilizamos para Páscoa, e a outra palavra que esse verbo deriva é o possechim, que é essa expressão aqui, cocheareis. A palavra cocheareis aqui não tem a ver apenas com pensamento, mas tem a ver com andar mancando. E o que ele está tentando dizer para o povo? Ele está dizendo assim: até quando vocês não terão firmeza enquanto caminham? Até quando vocês vão dar as mancadas de vocês? Até quando vocês andarão mancando? Sentido é: até quando vocês vão pisar no ambiente de glória e depois vão escorregar para o ambiente pecaminoso? Até quando vocês vão pisar no santo dos santos e no outro dia vão ir para a imoralidade? Para reconstruir o ambiente de glória, primeira coisa que Elias nos ensina é: você precisa de firmeza. Porque o teu estilo de vida tem que ser compatível com as expectativas que há a seu respeito. Porque não dá para Deus confiar coisas profundas para quem ainda anda mancando, dando as mancadas. E tem muita coisa que você espera que Deus faça que não condiz com a maneira que você vive. E para que haja um alinhamento entre o que você faz e a vontade de Deus, você precisa de firmeza. Não tem como um dia eu quero Deus ao extremo, mas no outro dia eu estou desanimado, não quero mais saber de Deus. Um dia eu quero a santidade de Deus, e no outro dia não, deixa eu me envolver só mais uns dias aqui no pecado. Num dia você quer a presença, a adoração, quer o derramar do Espírito, mas no outro dia, me deixa alguns dias aqui quietinho, eu não quero saber de nada. Eu não estou dizendo de ataques que fazem você repensar coisas, eu não estou falando isso, eu estou falando de inconstância, de não ter firmeza. A nossa caminhada precisa ser uma caminhada de convicções, de um único caminho, de uma entrega plena. O que é isso? Boa parte das pessoas apoiaram a vida espiritual em cima das suas emoções. Quando eu sinto vontade de adorar, eu adoro. Quando eu sinto vontade de buscar, eu busco. Quando eu sinto vontade de fazer isso, eu faço. Você não pode apoiar a sua vida espiritual em cima de emoção. A sua vida espiritual tem que ser apoiada em cima de convicções. Porque tem dia que você vai acordar e não vai ter vontade de fazer nada, mas mesmo assim, você precisa fazer. Ninguém vai acordar num dia dizendo assim: eu estou muito tentado, e a minha tentação está me inclinando à oração. Ninguém é tentado a orar. Ninguém é tentado a jejuar. Ninguém é tentado a fazer um propósito.
Ninguém vai acordar num dia dizendo assim, que tentação extrema de jejuar. Ninguém acorda assim. Por isso nós precisamos de disciplina. Precisamos de convicções. Para de um dia ser intenso, mas no outro dia está anulado. Pare de um dia querer Deus mais do que tudo, e no outro dia agir como se Deus nem sequer existisse. Pare de um dia querer a presença, o altar, os ambientes aonde a presença se manifesta, mas no outro dia não querer absolutamente nada. Até quando vocês ficarão com suas mancadas? Um dia no ambiente de glória, outro dia no pecado. Um dia na presença, outro dia inconstante. Um dia o altar de Deus, no outro dia o altar dedicado a Baal. Para reconstruir o ambiente de glória, a gente vai precisar primeiro ter convicções. O inimigo não consegue frear a vida do crente que caminha com convicções. Porque quem tem convicções é imparável. Ele sabe que cada etapa da vida é ressignificada por um propósito maior. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer para nós: as aflições do tempo presente não é nada a ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Nem o dia mais difícil de Paulo tirou dele as convicções celestiais que ele possuía. Ele mesmo ensinava: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: enquanto você for uma pessoa convicta, o diabo não vai parar você por nada. Mas enquanto você andar com suas mancadas, qualquer graveto na sua frente será um grande obstáculo. Qualquer empecilho na sua frente será uma grande muralha. Qualquer coisa. Como que nós vamos reconstruir um ambiente de glória? Primeiro, tenha convicções. Pare de cochear entre dois pensamentos. Segundo, olha o que o texto diz. Elias chama os profetas de Baal e diz assim: vocês vão escolher novilhos, preparar altar e clamar ao Deus de vocês. Quando Elias dá o direito dos profetas de Baal começarem primeiro, ele, após toda a cerimônia que os profetas de Baal fizeram, eles ficaram desde a manhã até a hora do sacrifício da tarde e não ouviram absolutamente nada, mas estavam lá com a cerimônia deles. Cortava corpo, clamava, rodava altar e derramava sangue e não acontecia nada. Elias preparou novilho, altar, clamou a Deus numa oração muito rápida e ele foi respondido. Pela cronologia do texto, quem começa a cerimônia primeiro? Os profetas de Baal. Mas quem Deus responde primeiro? Elias. E por que Deus responde primeiro Elias, que começou clamando depois, e não respondeu os profetas de Baal? O texto ensina pra gente. É porque, diferente dos profetas de Baal que começaram primeiro, Elias começa em Deus. Aqui está mostrando para nós que a nossa preocupação não tem que ser com a velocidade, quem vai na frente, quem avança primeiro, quem corre primeiro, quem faz primeiro. A nossa preocupação tem que ser em quem nós começamos o que estamos fazendo. O primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus o céu e a terra. Moisés se preocupou em colocar Deus como ponto de partida. E para cada dia de criação, Deus olha para o que faz e diz assim: e viu Deus que era bom. O que Moisés está mostrando para nós? Tudo que Deus começou, terminou bom. A preocupação de Moisés é colocar Deus como ponto de partida. Sabe por que tem gente que começou na tua frente, se preparou primeiro do que você, avançou na tua frente, correu mais do que você, mas não desfruta metade das coisas que você desfruta? É porque eles se preocuparam com a velocidade, mas você se preocupou em quem você começava. Foram mais rápido? Foram. Saíram na frente? Saíram, mas não estão nem na metade do caminho que você já percorreu. É porque enquanto eles foram com velocidade, você foi em Deus. Aleluia. Tem gente que pode olhar para você e falar assim: olha lá, está muito devagar. Mas a questão da nossa corrida não é para ver quem chega primeiro, é para ver quem chega. A nossa jornada celestial não é eu cheguei no céu primeiro,
eu vir na frente, eu estou no primeiro pelotão. A nossa caminhada eu comecei a jornada e não parei mais e eu cheguei. Aleluia, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre você. Não se preocupa com a velocidade, se preocupa em quem você está começando tudo aquilo que você faz, porque você vai desfrutar em Deus o que aqueles que começaram primeiro não desfrutarão. Deus vai responder primeiro a teu altar, primeiro a tua oração, primeiro ao teu clamor, porque enquanto tem alguém se preocupado com a velocidade, você está assim, Deus na frente, e vai terminar bom. Deus começa e vai terminar bem. Deus faz e vai terminar bem. Em quem você começou, o que está fazendo hoje? Leva Deus para o teu casamento. O primeiro milagre realizado por Jesus, milagre nas bodas de Caná. Por que Jesus realizou o milagre? Porque ele foi convidado. Eles deixaram claro para a gente, convida Jesus por início, que ele não vai deixar terminar em tragédia. Convida Jesus para a tua empresa, convida Jesus para a tua casa, convida Jesus para o teu casamento, convida Jesus para o teu ministério, convida Jesus para o que você faz, porque enquanto tem gente preocupada com a velocidade, Deus está preocupado em fazer com que o final termine bem. Aleluia, tua jornada não terminará em tragédia. Levante a mão, estou sentindo uma graça aqui. Tua jornada não terminará em tragédia, porque tudo que começa em Deus tem um bom final. Tua jornada não será catastrófica, porque tudo que começa em Deus tem um bom sinal. Hoje pode até não ser o melhor dia do que você está vivendo, mas Deus se encarrega de fazer terminar bem. Aleluia, aleluia. Elias falou, profetas de Baal podem começar primeiro, porque nossa corrida não é de velocidade. Nós caminhamos por princípio, nós caminhamos pois sabemos em quem nós temos caminhado. Ele continua, como que nós vamos reconstruir um ambiente de glória? Aí o versículo de número 30, está escrito o seguinte: Elias reparou ou restaurou o altar de Deus que estava quebrado. Isso aqui é uma coisa para a gente pensar. Não adianta você resolver sua vida na horizontal, com pessoas, se tua vida na vertical não está resolvida com Deus. Não adianta mentoria, curso ou qualquer outra coisa, se a sua vida com Deus não está resolvida. A grande tragédia espiritual não é por causa das pressões externas que nós sofremos. A grande tragédia é por causa da nossa devoção que foi esfacelada, destruída. São pessoas que têm performance, mas elas não têm vida íntima com Deus. Publicamente, elas sabem como se comportar em ambientes como esse, mas no particular, elas não dedicam um minuto sequer para ter vida saudável com o Pai Celestial. A tragédia espiritual não é porque nos falta performance, porque cantar a gente canta, falar em nome de Deus a gente fala, envolver-se aqui no ambiente de culto a gente se envolve. Sendo que a tragédia espiritual é que o secreto está cada vez mais fragmentado, mais frágil. Vou dizer um negócio para você. Grande parte das crises que você enfrenta seria tratado de uma maneira mais assertiva se você no particular com Deus colocasse tudo aos pés dele. Sendo que a gente fica brincando. Uma hora está na minha mão, outra hora a gente quer entregar na mão de Deus. Parece que Deus só tem o direito de saber dos meus problemas. E não é apenas isso que Ele quer. Ele também quer saber dos nossos dias bons. Ele também quer construir conosco o que nós estamos trabalhando. Porque parece que futuro a gente constrói. Tem até mentorias caríssimas para tratar sobre o destino, como se destino fosse construído, sendo que futuro na visão bíblica é revelado. Porque em Deus já está tudo pronto. Por isso que a Bíblia diz que Ele chama o fim desde o começo. Deus nunca começa uma obra que no plano dele não esteja terminado. Quando Ele diz para você vai, é porque Ele já visualizou o final daquilo. É porque aquilo já está pronto. Então a nossa jornada não é apenas para construir alguma coisa.
mas é para receber de Deus e colocar em prática o que o céu tem para nós. Quando Deus conversa sobre Moisés na construção do tabernáculo, Ele não falou assim: Moisés, eu preciso de um plano, que você tenha uma estratégia. Ele diz a Moisés assim: constrói conforme o modelo que eu te apresentei, segue a planta. Quando Salomão recebe instruções de Davi para construir o tabernáculo, Davi não falou para Salomão: tenha ideias maravilhosas para construir o tabernáculo. Não, ele falou assim: faça conforme está na planta. Quando Josué assume o lugar de Moisés, Deus falou com ele: se esforça para fazer conforme tudo que está escrito no livro dessa lei. Ou seja, segue a planta. Tem muita gente querendo ideias mirabolantes, quando o que Deus espera de você é que você siga a planta, e a planta é a palavra. Se na vertical você não estiver alinhado com Deus, não espere que na horizontal as coisas se resolvam. O Senhor está dizendo para alguém aqui: restaura seu altar, volte a orar, volte a mergulhar na palavra, volte a ir ao secreto. E eu não estou falando de eventos, eu estou falando de vida no secreto com Deus. Porque a gente se esconde atrás disso, dizendo assim: não, mas lá na igreja tem. Você já percebeu que hoje quase tudo que a gente faz tem que ser um evento para a gente criar? Missões, vamos fazer um evento missionário. Oração, tem um evento para oração. Ler a Bíblia, tem um evento para a gente ler a Bíblia. Sendo que a gente precisa lembrar de uma coisa: o Evangelho não é apenas para ser exercitado, o Evangelho é para ser vivido. Qual é a diferença? Muitos de vocês aqui vão à academia, e vocês sabem que tem uma diferença daquele que vai à academia esporadicamente para o atleta que tem aquilo como seu estilo de vida. Por exemplo, a pessoa que vai esporadicamente, acabou de malhar, olha para o potão de açaí e fala assim: que maravilha de Deus. Aí vai lá no potão de açaí. Eita, aí, tem até gente dando glória agora. Porque a pessoa que vai esporadicamente, mas o atleta não. O atleta condiciona o sono dele, a alimentação dele, o tempo dele, para que o momento que ele passa exercitando o corpo não seja desperdiçado no decorrer do dia. E tem crente que age dessa maneira, exercitando. Exercitar é assim: você vem até no culto de domingo, mas apagou as luzes, fecharam as portas, você volta para casa, segunda é como se você nem fosse crente. Imagina se Deus pega as suas conversas no WhatsApp e coloca aqui assim, ó. Imagina se Deus pega aquelas conversas que você conversa e depois vai apagando e coloca aqui assim. Porque tem gente que exercita, sendo que Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Evangelho não é para ser exercitado, evangelho é para ser vivido. Devoção não é apenas um dia, devoção é estilo de vida. E o Senhor está falando para alguém aqui: repara seu altar, volte a adorar como você fazia. Acorda, coloca aquele zinão que você colocava. Começa seu dia dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Antes de sair para casa, para ir ao trabalho, tira seu momento de oração com Deus e não sai. É melhor, meu irmão, você se atrasar com Deus do que se adiantar sem Ele. Porque na maioria do tempo você está assim: eu estou atrasado, está uma correria, está uma provação só. É melhor você se atrasar com Deus do que se adiantar sem Ele. Não saia de casa sem resolver sua vida com Deus, porque um minuto que você passa por Deus pode te dar um livramento para toda a tua vida. Repara o seu altar. Repara o seu altar. Como que nós vamos reconstruir um ambiente de glória? Reparando coisas que estavam ativas e ficaram em inatividade. Ficaram em inatividade. E às vezes a gente se desgasta. Isso aqui é uma coisa que casais vão entender. Quando você estava para namorar, meu amigo, você mandava mensagem toda hora. Era meia-noite, você está conversando no telefone, ou antes de meia-noite, aí está assim: desliga, amor. Aí você desliga você primeiro. Amanhã eu tenho que acordar assim: não tem problema não, vamos conversar mais um pouquinho. Aí o tempo passa, você já está seguro do amor que você tem, aí você deixa de fazer algumas coisas que foram interessantes, que fizeram todo sentido, fizeram você chegar onde você chegou. Com Deus é a mesma coisa. Quando você chega na casa de Deus, aquele amor intenso, tem trabalho, eu quero ser o primeiro, voluntariado, eu sou o primeiro. Mas aí o tempo passa, aí você diz assim: não, hoje eu não quero mais não. Ah, tem outras pessoas para fazer. Ah, tem mais gente para poder fazer isso.
aí a gente vai esfriando. A nossa vida espiritual vai ficando sucateada, sem a gente perceber, porque a gente trata desviado somente aquelas pessoas que não vêm na igreja, sendo que a verdade é que tem muita gente na casa do Pai que está perdida. Tem muita gente indo para a igreja, mas está caminhando a passos largos para ir para o inferno. Céu não é para frequentador de igreja. Céu é para quem nasceu de novo. Céu é para quem nasceu de novo. E hoje você precisa fazer uma reflexão. Meu amigo, cadê aquele crente intenso, com o coração fervendo, com a alma que desejava desenfreadamente estar com Deus? Cadê aquela pessoa que Deus podia falar com ele a qualquer hora do dia ou da madrugada? Cadê aquela pessoa que não tinha tempo ruim, faça chuva ou faça sol, queria Deus e a sua presença? Cadê aquele crente? Repara seu altar. E uma coisa, às vezes a gente vai deixando essas coisas para lá e vamos negociando coisas que são importantes. Eu fui pregar um tempo atrás, talvez eu já tenha até contado isso, no Vale do Jequitinhonha. Cheguei lá no Vale do Jequitinhonha, tinha dirigido mais ou menos umas 10 horas naquele dia, trânsito pesado, cheio de caminhão na frente. Aí eu cheguei para o pastor e falei assim: "Ô Deus, eu vou ficar quietinho aqui no banco e não vou levantar não. Quando me derem a oportunidade para pregar, eu levanto, prego, sento de novo, vou embora." Aí tá eu no banco, sentado. Aí Deus, para me corrigir, imediatamente colocou do meu lado um senhor, devia ter mais ou menos uns 70 anos de idade, ou mais, mas eu imagino uns 70. Ele chegou para mim e falou assim: "Ô meu jovem, tudo bem?" Aí eu: "Tudo bem." Ele: "Hoje você deve ter dirigido bastante, né?" Aí eu falei: "Dirigi umas 10 horas mais ou menos." Ele: "Eu sei, eu sou taxista." Aí ele: "E hoje eu já dirigi mais ou menos umas 8 horas." Aí eu olhei para ele e falei assim: "Deus me tratando." Deram uma oportunidade para um irmão, não lembro. Quando a pessoa está tendo a oportunidade, ele conversando comigo, ele levanta e faz assim, ó: "Ô glória!" Aí eu olhei para ele e falei assim: 70 anos, não é possível. Deram uma oportunidade para um departamento, ele estava do meu lado, ele foi correndo, do outro lado ele: "Oh aleluia!" Aí eu olhei para ele, falei assim: "Não, 70 anos, não é possível." Aí deram uma oportunidade para o conjunto geral. Irmãos, aquele moço desceu do altar, saiu correndo na igreja. Aí vem ele: "Oh glória, oh aleluia, bendito seja o Senhor." Eu olhei para ele uns 70 anos e falei assim: para ele eu não vou perder não, de maneira nenhuma, para ele não. Aí ele começou: "Oh glória." Aí eu: "Oh aleluia, exaltado seja o teu nome." Eu: "Bendito seja o Senhor." Irmãos, Deus para poder me tratar, porque tem gente que entende que culto não é para ser espectador, porque quem não se envolve não se desenvolve. Culto é lugar de entrega, culto é lugar de envolvimento, culto é lugar de você entregar o teu novilho, o teu sacrifício. Escuta isso, se você veio só para observar, porque tem gente que trata a igreja como restaurante. Gostei da palavra, gostei do pregador, gostei da música, gostei de não sei o que. E quem disse que culto é para você gostar? Porque culto não é para você, culto é para Deus. Você que tem que orar e dizer assim: "Senhor, tu gostou do culto que eu te apresentei hoje?" O culto hoje eu fiquei igual ventilador, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para um lado, olhava para o outro. Mas tem gente que vem igual aquele senhorzinho, já está assim: "Ô glória, bendito seja o teu santo nome." Porque tem gente que não veio para ser espectador, tem gente que veio para entregar tudo que tinha para poder entregar essa noite. O culto de hoje não é para amanhã, é para hoje. Então, se você chegou na casa de Deus, faz valer a pena os minutos que você está aqui. Aleluia. Eu não sei se você ainda está nessa, deixa eu ver se no final Deus vem. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está nesse lugar e a presença dele é real. E se você veio para adorar, levante a sua mão aos céus. Alabarachuri andarábia,
aleluia, e pelo menos por 5 segundos, abra sua boca e libere um brado de glória aí, e deixa Deus ser adorado através da sua vida. Aleluia, porque quem não se envolve não se desenvolve. Talvez isso mexa com você um pouquinho, mas segure a mão dessa pessoa ao seu lado. Segure a mão, talvez você não goste disso, mas não tem problema não. Diga para essa pessoa: quem não se envolve não se desenvolve. Fala para ele: a partir de agora, se você não glorificar, eu vou glorificar 2 vezes, uma por você e a outra por mim, mas Deus vai ser adorado através da nossa vida. Levanta a mão dele para o céu aí, abre a tua boca e libere um brado de glória. Jesus, Jesus, porque enquanto você adora, Deus visita a sua casa. Enquanto você adora, Deus dá força para você caminhar de novo. Porque enquanto você adora, Deus vai renovando a tua alma. Abraão foi fortalecido glorificando ao nome do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória. Por isso, enquanto você estiver adorando ao nome de Jesus, você está blindando a tua vida contra as investidas do adversário. Você está guardando a tua casa contra os levantes do inimigo. Aleluia! Aleluia! Nós vamos reconstruir o ambiente de glória, reparando o altar. Aí ele vai fazer uma outra coisa, o pastor Darro. Como é que nós vamos reconstruir o ambiente de glória? Está escrito assim: ele pega 12 pedras, faz um altar, dá o nome do altar de Israel. Sabe qual indicativa é essa? Ambientes de glória precisam ter unidade. Unidade. O maior instrumento para a ação de Deus no meio do povo é que o povo seja unânime. E se a unidade é um requisito para Deus agir, o inimigo trabalha para desunir. Para desunir. E o que tem de pessoas que estão no mesmo ambiente, mas não carregam do mesmo propósito, não está escrito. Está na mesma igreja. Eu concordo. Eu não concordo. Eu faço. Isso eu não acho legal. Deixa eu dizer um negócio para você. Você sabia que o adversário trabalha exatamente para colocar essas sementes de indecisão em você? Porque se ele conseguir colocar uma dúvida, o segundo passo dele é desconstruir o que você crê. Para tentar Eva, a serpente diz assim: foi isso que Deus disse? Ele lança uma dúvida. Depois de lançar uma dúvida, ele vai e desconstrói a convicção que ela tinha. Ele sabe que no dia que você provar, você vai ser igual a ele. Porque toda semente duvidosa, o segundo passo é uma desconstrução. Você já percebeu que tinha gente que nós éramos tão envolvidos com eles, pessoas idôneas, servos de Deus, crente de verdade. Aí alguém alguma vez chegou pra gente e falou assim: rapaz, mas fulano não é isso aí não. Aí aquela semente duvidosa que entrou no coração da pessoa vira um caminho para desconstrução da reputação. Aí a pessoa começa assim: realmente não é não. Aí você era próximo, daqui a pouco está longe. Estava na mesma visão dada pelo céu, daqui a pouco está seguindo caminhos separados. Porque o segundo passo após a dúvida é a desconstrução. Porque o inimigo sabe que o caminho da unidade é o que permite avanços. Se você quer ir longe, vai sozinho. Ou se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, vai junto. Salmo de número 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. O óleo que desce sobre a cabeça de Arão é um óleo exclusivo, não podia ser derramado sobre a cabeça de mais ninguém, a não ser do sacerdote. E no Velho Testamento só profeta, sacerdote e rei recebia óleo sobre a cabeça, mas ninguém. Sendo que o povo percebeu um segredo: se a gente caminhar em unidade, nós teremos a mesma habilitação que vem sobre Arão, sobre nós. Porque a unidade é o que nos habilita. A unidade é o que nos faz ir longe. A unidade é o que nos dá resistência. A unidade é o que nos faz levantar. A unidade é o que permite levantar o que já caiu. O inimigo trabalha para quê? Desunião. Toda pessoa que é instrumento de Satanás para desunir, ele é sutil em ações. Porque a gente conversa muito, pastor Darlo, sobre aqueles inimigos declarados. Sendo que o pior inimigo não é o declarado. Porque o declarado você já sabe que é inimigo. O pior inimigo é aquele que tem características de amigo.
E aqueles que têm características de amigo, eles são igual arame liso. Porque eles falam assim, ó, eu estou junto com você, mas nunca vai. Ele fala assim, eu quero estar contigo, mas nunca está. Ele é uma espécie de resistência passiva. Ele cerca para que ninguém se aproxime. Parece que está ali envolvido, mas na verdade não está envolvido em nada. Cria demandas mais urgentes. Quando Judas viu a mulher derramar um unguento de nardo puro sobre Jesus, ele podia ter vendido e dado para os pobres, sendo que a Bíblia diz, ele não falou aquilo porque se preocupava com o pobre, falou aquilo porque era ladrão. Ele estava resistindo à ação dela para querer se beneficiar do que aquilo poderia fazer com ele. Mas a postura dele, falar em dar aos pobres, que postura nobre. Olha como o homem é visionário, olha como ele pensa, sendo que a Bíblia revela, ele falou isso porque era ladrão. Porque tem gente que é assim, cria demandas mais urgentes. Não é porque ele tem boas intenções, é porque ele quer impedir o que está acontecendo. É porque ele quer frear aqueles que estão rendidos, aqueles que estão entregues. Muito cuidado, porque tem muita gente com muitas opiniões acerca de muitas coisas. Mas sabe quem que você deve ouvir? Aqueles que realmente estão fazendo alguma coisa. Aqueles que realmente estão envolvidos com a mão no arado. Aqueles que não olham para trás. Como que nós vamos restaurar o ambiente de glória? Unidade. Meu amigo, enquanto mais essa igreja estiver unida, mais Deus liberará olhos sobre vocês, habilitação espiritual sobre vocês, capacitação celestial. A gente não precisa de alguém proeminente, a gente precisa de um corpo, de alguém que esteja conectado com Cristo, esteja ligado como igreja, porque Deus libera isso. A brecha que o inimigo precisa está no distanciamento que você pode estar permitindo. Começa todo dia, marido dorme na cama, mulher na cama, marido no sofá. Brecha para o inimigo entrar. Não tem proximidade com o filho, brecha para o inimigo entrar. Não tem proximidade ministerial, brecha para o inimigo entrar. Um antigo jargão que os judeus utilizavam, eles diziam assim que o Talmidim, que era o discípulo do Rabino, ele tinha que estar tão perto do Rabino, ao ponto da poeira do pé do Rabino cobri-lo. Ele estava tentando dizer assim, você tem que estar perto, bem perto, porque tudo que o seu Rabino proporcionar, você tem que absorver. Não dá para a gente viver uma vida cristã sem unidade. Reparar ambiente de glória, próximo ponto, ele vai dizer, o que eu preciso fazer? Ele faz uma vala em volta do altar. Depois de fazer uma vala em volta do altar, ele pega a lenha para poder fazer o altar. Ele organiza a lenha. E o que isso quer dizer para nós? Organizar a lenha. Organizar a lenha é nosso papel, papel de ministro, é papel de quem conduz liturgia. No que nós fazemos, entenda algo, sempre haverão organizadores de lenha. Você acha que para sentar aí no banco que você está, ele ficou aí do jeito que está, sem que ninguém fizesse alguma coisa? Não. Os organizadores de lenha colocaram tudo bonitinho. Alguém passou pano hoje no chão, ou em algum dia limpou esse chão para você estar num ambiente bom. Alguém está lá fora cuidando do carro. Isso são organizadores de lenha. Carregar lenha é pesado. Carregar lenha a gente sente nos ombros. Mas saiba de uma coisa, organizador de lenha, haverá uma recompensa. O céu há de recompensá-los. O céu há de entregar a vocês a devida satisfação do trabalho. É pesado? É, porque carregador de lenha dorme mais tarde e acorda mais cedo. Tem preocupações que outras pessoas sequer têm. Ele quer uma santidade que outros não querem, quer uma vida íntegra que outros não querem, quer mais do que a própria pessoa. Mas haverá uma recompensa. O que mais ele vai fazer para restaurar? Depois de organizar a lenha, aí ele coloca o novilho sobre a lenha. O que é o novilho? É o sacrifício. E sacrifício é papel de quem? É papel do povo, é teu papel. Não adianta ter altar pegando fogo, culto de domingo a domingo, segunda a segunda, trabalho em tudo quanto é lugar.
se você não trouxer o sacrifício para ser colocado sobre o altar. Porque culto é individual, eu não posso cultuar no seu lugar. É você que tem que trazer o teu novilho, o teu sacrifício. Por isso que escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, e a saber, é o vosso culto racional. Sabe o que você precisa? Trazer novilho, colocar no altar, colocar teu corpo inteiramente e dizer: Deus, está à tua disposição, faz o que o Senhor quiser, trabalhe da maneira que o Senhor quiser. Não dá para Deus trabalhar profundamente em pessoas com entregas medíocres. Eu entrego um pouquinho para Deus e espero que Deus faça muito. Deus não entrega muito para quem se entrega mediocremente. Chegou na casa de Deus, envolveu-se com Cristo, faz plenamente, irmão, com toda a tua alma, com todo entendimento, com toda a tua força. Para de entregar a mediocridade e achar que o céu vai se rasgar sobre você. Para de entregar apenas um pouquinho do que sobra e achar que Deus tem obrigação de fazer muito. Para de fazer pouco e achar Deus vai abençoar poderosamente. Escuta isso. Começa a trazer novilhos de novo. Começa a trazer seu sacrifício de novo. Começa a se colocar à disposição de Deus de novo. Começa a dizer: Deus, eu te quero plenamente, quero me entregar plenamente. Depois que teu coração estiver completamente rendido, você vai ver o que o céu começará a fazer em favor da tua vida, o tanto que o céu agirá em favor da tua casa. Aleluia. Segure a mão dessa pessoa ao seu lado. Feche os seus olhos alguns segundos. Espírito Santo de Deus, que haja uma retomada de intensidade, que haja uma retomada, Deus, da nossa devoção, que a gente traga novamente novilhos ao seu altar, que não haja mais entrega medíocre, expectativa gigante, mas que haja uma entrega plena, uma entrega intensa, que nosso coração esteja totalmente envolvido com a tua presença, que a nossa casa esteja completamente envolvida com o teu altar, que a nossa vida esteja completamente envolvida com a sua glória. Não haverá em nós mediocridade, não haverá em nós falta ou escassez, porque a sua glória enche toda a terra, enche casas, enche pessoas, enche templo, enche ruas, enche ambiente. Deus, encha essa casa, encha-nos hoje, Deus. Aleluia. Como que nós vamos restaurar um ambiente de glória? E Elias vai mostrar para nós. Ele jogou água na vala que fez em volta do altar. Irmãos, água era um artigo de luxo, porque já tinha 3 anos que não chovia, então não tinha água para lugar nenhum. E o pouquinho de água que Elias tinha, ele colocou no altar. Olha como isso é maravilhoso. O pouquinho aqui, ele está nos ensinando. Para a gente restaurar um ambiente de glória, a gente vai ter que pegar o pouco que temos e trazer para o altar. Pastor, eu estou só com um pouquinho de força. Traz para o altar. Pastor, eu estou só com um pouquinho de vontade. Traz para o altar. Deus, ele não fica triste quando você diz verdade. O que entristece o coração de Deus é você estar mal e agir como se estivesse bem. Porque Deus não trabalha em personagens. Deus trabalha em quem é de verdade. É muito melhor tuas verdades do que as suas desculpas. Não adianta você manter uma postura de quem está forte, se por trás dessa armadura ainda tem lepra. Deus prefere suas verdades. Eu tenho só um pouquinho de força. Porque tem tempo que a gente cultua, mas a vontade não é como era. Tem período que a gente vem para a igreja, mas a vontade era ficar em casa. Tem tempo que a gente ora, mas a vontade era não estar orando. E o problema é não ter vontade. O problema é agir como se nós estivéssemos bem. O problema não é Jesus falar que Pedro está endemoniado. O problema é Pedro endemoniado agir como se não estivesse. O problema não é Deus revelar o que te falta. O problema é você andar como se estivesse pleno, quando está destruído.
dentro de você já não condiz com a realidade que você diz professar. O que nós faremos para restaurar um ambiente de glória? Traz um pouquinho que você tem para o altar. Eu estou só com um pouquinho de força, pastor. Traz para o altar. Eu estou só com um pouquinho de vontade. Traz para o altar. Eu não estou lendo muito, não. Estou lendo pouco. Traz para o altar. Eu estou orando só um pouquinho. Traz para o altar. Deus quer restaurar a nossa devoção. Põe a sua mão para frente. A restauração de Deus começará pelas áreas que as outras pessoas não enxergam em você. Suas mãos para frente. Deus cura áreas da sua vida que você está sangrando, mas não conta para ninguém. Deus sabe situações da sua vida que outras pessoas não sabem. E o que Ele precisa é da sua verdade. É o pouquinho que você tem, traz para o altar. O pouquinho que você tem, coloca diante dEle. O pouquinho que você tem, apresenta a Ele. Essa noite de domingo é uma noite de retomada. Deus vai pegar aquela fase que você vivia, o melhor com Deus, e vai fazer isso voltar novamente. Deus vai pegar aqueles períodos que você era intenso, verdadeiro, aquele período que você não queria saber de mais nada, a não ser a presença, e vai colocar isso de novo à tona. Não tem nada perdido. Jeremias 18, vaso quebra na mão do oleiro, mas o oleiro não joga fora, porque reino de Deus não tem lata de lixo. Ezequiel 37, os ossos estão sobre o vale, sequíssimos, mas não tem nada enterrado, porque Deus não coloca ponto final naquilo que Ele vai usar de novo. Deus não descartou você, nem irá descartar. Deus vai levantar você novamente e colocar você aonde estava. Deus vai tirar você desse calabouço que você se enfiou, dessa caverna. Deus vai tirar você desse esconderijo aí que você está e vai colocar você de novo na rota da promessa. Tem muito de Deus para ser liberado sobre a tua vida, e isso começa a partir de agora. Começa a partir de hoje. Um novo tempo de Deus está começando sobre a tua vida agora. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar.